apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, ovelha, graça e paz, abençoados. A você que me assiste pelo Facebook, graça e paz. A você que me assiste pelo YouTube, graça e paz. A você que me assiste pelo nosso site, graçaeapostolado.com, graça e paz. A vocês que me assistem através de um DVD ou me ouvem num CD agora, graça e paz. A todos os pastores em graça no Brasil e na face da terra, porque eu tenho amigos pastores também em Miami, Orlando, Estados Unidos, Flórida, México, pastor Abner no México, o pastor Nicolas na Argentina, o apóstolo Leonel lá na Colômbia. São muitas ovelhas que estão em comunhão com esta graça e esse apostolado, amém? E graça e paz a vocês aqui na igreja, amém? Quem recebe? Você pode fazer para Jesus assim? O melhor ao nosso Deus. Hoje eu vou pregar com uma Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Nossa, o que será que vai sair daqui hoje, hein? Alguém dirá: mas a Bíblia do Testemunho de Jeová está errada. Vamos ver se está errada, eu vou pregar com ela. O Espírito Santo mandou pregar. Aqui, ó, tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Em outras palavras, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Será que eu vou arrancar alguma coisa boa daqui? Porque os evangélicos tradicionais condenam essa Bíblia. O catolicismo condena. Os evangélicos não querem graça com essa Bíblia. Eu vou pregar com ela, Deus mandou pregar com ela. Está aqui, ó. Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Em outras palavras, a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Olha lá. Está aqui. Bíblia dos Testemunhos de Jeová. O tema da mensagem, anote aí. A graça na Bíblia dos Testemunhas de Jeová. É o tema da mensagem de hoje. Bíblia, Testemunhas de Jeová. Aliás, essa aqui já é a quarta que eu tenho, né? A diferença é que essa aqui é novinha, que eu ganhei agora. Mas já tinha 3 lá em casa. São mais de 40 Bíblias. E ganhei essa também. Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Eles usam essa Bíblia para estudo, né? E vamos ver o que eu vou tirar dessa Bíblia aqui, se ela serve para alguma coisa. Porque o sistema não mexe nessa Bíblia, não pega, não pode essa Bíblia. Mas o Espírito Santo mandou eu pregar nela. O tema da mensagem: a graça na Bíblia dos Testemunhas de Jeová. João, capítulo 19. Abra sua Bíblia aí. Deus mandou pregar a graça na Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Deus não erra, né? Se Ele mandou pregar aqui, então vamos ver o que Ele tem para nós aqui. João 19. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 19. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Mas por que você vai pregar na Bíblia do Testemunho de Jeová? Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Primeiro eu vou mostrar alguns textos que Deus me deu. E então você vai saber por que eu estarei pregando e ensinando na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Bom, João 19, 28 ela tem também. Vamos ver aí. Abre aí, ó. João 19, Mateus, Marcos, Lucas, João. João 19, 28, diz assim: depois disso, sabendo que todas as coisas já tinham se realizado, e para que se cumprissem uma passagem das Escrituras, Jesus disse: estou com sede. 29, havia ali um jarro cheio de vinagre, então puseram uma esponja cheia do vinagre numa haste de isopo e ergueram a sua boca.
30. João 19, 30. Depois de receber o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Bom, eu não sou testemunho de Jeová e nem precisaria ser. E nem ninguém precisa ser testemunho de Jeová. Só precisa entender o raciocínio espiritual desta nova aliança na qual estamos, que também diz na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. O raciocínio espiritual da nova aliança começa em João 19, 28 e 30. Começa aqui. Nós não estamos aqui querendo criar inimizade alguma. O objetivo é mostrar que a graça de Deus é uma revelação. O tema: a graça na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Se a Bíblia do Testemunho de Jeová, ou de nenhuma testemunha, não sei, ou de quem que é a Bíblia, não importa. O que importa é que neste livro, que dizem que é dos Testemunhos de Jeová, também tem João 19, 28 e 30, que diz que Jesus disse que tudo já está consumado. Então, o que vale é isso. Digam que tudo já está consumado. O que vale é isso aí. Vamos lá para Romanos capítulo meia dúzia. Romanos 6. Romanos, depois de João, Atos, depois de Atos. Romanos capítulo meia dúzia, versículo 14. Será que tem Romanos 6,14? Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová? Tem, eu achei, ó. Tem que ter, né? Se é Bíblia, tem que ter. Romanos 6,14. Pois o pecado não deve dominar vocês, visto que vocês não estão debaixo da lei. Olha que claro, está claro ou não está claro? E como é que eles estão vivendo ainda debaixo da lei? Se a Bíblia deles tem Romanos 6,14. Porque eles estão firmados no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Ainda no Velho Testamento. Por isso o nome Testemunhas de Jeová. Jeová vem do hebraico Jeová, que em português traduzindo, Jeová. Ou no hebraico antigo, Yahvé. Yahvé no antigo, Jeová, em português, Jeová. Que significa Senhor. A palavra Jeová significa Senhor. Então, Jesus é Jeová. Porque Jesus é o Senhor. A diferença que no hebraico antigo do Velho Testamento, Jeová ou Yahvé. Mas nós estamos na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então já não se usa mais o hebraico. Foi para o aramaico, Mateus, Marcos, aramaico. Aí vem o grego, que é escrita por Paulo, Romanos em diante. Foi escrito em grego. Logo, a Bíblia tem 3 escritas. Hebraico, aramaico, que é a língua de Jesus. Jesus falava em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, a Bíblia tem 3 línguas. O Velho Testamento, hebraico. Mateus, Marcos, Lucas, João, aramaico. De Romanos para frente, grego. Paulo escreveu em grego. E a Bíblia dos Testemunhos de Jeová tem Romanos 6,14 que diz: pois o pecado não deve dominar sobre vocês, visto que vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da bondade imerecida. Em outras palavras, a vontade ou a bondade imerecida se chama graça. Dá um sinal quem está entendendo. Então, dá para entender sim. Alguém dirá: os evangélicos usam a Bíblia do João Ferreira de Almeida. Hoje eu estou usando a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que tem João 19:30,
onde Jesus diz que tudo está consumado, que tem Romanos 6,14, que diz que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da bondade imerecida, e a bondade de Deus, que nós não merecíamos, é a graça. Está claro ou não está claro? Vamos ler outro texto. 2 Coríntios, capítulo 5. Eu separei alguns textos só, tá? Só para mostrar e provar que o problema não é a Bíblia. O problema é a falta de revelação, claro. Porque a graça é uma revelação. A questão não é, o católico dirá, mas eu nunca ouvi. Tudo bem, você nunca ouviu? Mas na Bíblia Ave Maria fala da graça. Eu tenho lá em casa a Bíblia Ave Maria, é uma Bíblia católica. A Bíblia Edições Paulinas, eu tenho, Edições Paulinas é da Igreja Católica. Eu tenho lá em casa. A Bíblia da Edições Paulinas, que é uma Bíblia católica, fala da graça. Fala de Cristo, que morreu pelos pecados. A Bíblia Testemunho de Jeová fala da graça. A Bíblia Ave Maria fala da graça. A Bíblia de João Ferreira de Almeida, independente da tradução, se é revista, se é corrigida, se é atualizada, fala da graça. O que o Espírito Santo mandou vir falar para vocês, que o problema não é a tradução, mas a falta de revelação que o povo de Deus na terra está padecendo por não ter. Eu estou aqui pregando a graça com uma Bíblia de Testemunho de Jeová. Eu não preciso mudar de Bíblia, porque a graça já me foi revelada. Só que veja o que é não ter a revelação. Você quer um povo que mais estuda a Bíblia que Testemunho de Jeová? E como que eles não enxergam a graça aqui? Como é que eles não enxergam Romanos 6,14? Aqui, ó, Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei. Testemunho de Jeová estuda a Bíblia, é um dos povos na terra que mais, se não for o maior, o que mais estuda a Bíblia é o Testemunho de Jeová. Mas estuda sem nenhuma revelação. Porque a graça não é um estudo, a graça é uma revelação. E por eles não estar debaixo de um apostolado e nem ter um apóstolo, aí fica mais difícil, né? Porque a graça só é revelada através do apostolado. O que eu falei? Como que é o negócio aí? A graça só é... eu tenho mais de 40 Bíblias em casa. Independente se é Bíblia Católica, Ave Maria, Bíblia Católica, Edições Paulina, Bíblia Testemunho de Jeová, Tradução do Novo Mundo, se é João Ferreira, se é atualizada, se é Thompson, Bíblia do Instituto Pentecostal. Não interessa a tradução. Se a pessoa não tiver a revelação, ela pode ter a tradução que ela quiser. Vai morrer na cegueira espiritual, sem enxergar e sem entender a graça de Deus em Cristo Jesus. Eu estou com a Bíblia de Testemunho de Jeová. Ó. Eu não preciso trocar de Bíblia. Para quê? A graça já me foi revelada. Veja aí, ó, 2 Coríntios 5,16. Você vai ver que é igualzinho. O que tem na Bíblia João Ferreira, está aqui, ó, Bíblia de Testemunho de Jeová. Olha aqui, ó. Então a questão não é a tradução, é a revelação. Se não tiver a revelação, pode ter a tradução que quiser, que não vai enxergar. Olha lá, ó. 2 Coríntios 5,16, na Bíblia, tradução do Novo Mundo das Escrituras, ou a Bíblia do Testemunho de Jeová. 2 Coríntios 5,16, assim que, de agora em diante, não conhecemos mais a ninguém de um ponto de vista carnal. Aí, ó, é até melhor que a nossa. E mesmo assim não enxergam. A tradução que usamos aqui da Editora Vida, Bíblia Vida, edição contemporânea, João Ferreira de Almeida, 2 Coríntios 5,16 diz assim, ó, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. A Bíblia do Testemunho de Jeová diz assim, ó, assim que de agora em diante não conhecemos mais a ninguém de um ponto de vista carnal. Está mudando o quê? A mesma coisa. Está até melhor explicado. Então,
Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, Paulo está ensinando o quê? A não conhecer mais ninguém segundo a carne. Mas eles conhecem. Conhece ou não conhece? Testemunho de Jeová conhece-se uns aos outros segundo a carne? Não pode ir no aniversário, não pode cantar parabéns, não pode ouvir música do mundo. É que eles estão aonde? Eles estão fora do mundo? Eles estão no mundo. Não, não pode ouvir música do mundo. Então não pode ir na escola do mundo. Então não pode comprar o arroz que vende no mercado do mundo. Então não pode ir na feira comprar laranja do mundo. Vamos ser fariseu? Vamos ser fariseu. Não pode, não pode. Se a música é do mundo, não pode usar o vestido, porque o vestido também é do mundo. O casaco é do mundo. O carro que eles dirigem também é do mundo. Eu só estou pensando um pouquinho. 2 Coríntios 5, verso 16. Continue a leitura aí, ó. 2 Coríntios 5, 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais, segundo o ponto de vista carnal, mesmo que antes tenhamos conhecido a Cristo, segundo a carne, certamente não o conhecemos mais assim. Olha lá. A Bíblia do Testemunho de Jeová dizendo que não é para conhecer a Cristo mais assim. Assim como Jesus de Nazaré. Pô, mas eles só falam de Jesus de Nazaré. Então eles não estão lendo. Estão? Não estão estudando. Estão estudando. O que está acontecendo? Estão cegos espiritualmente. A graça não está sendo revelada. Por quê? Diga, a graça só é revelada através do apostolado. Será? Vamos ver. Quem aqui não entendia a Bíblia antes? Você tinha a Bíblia, você lia, mas não entendia. Quem não entendia? E quem aqui passou a ouvir o apostolado, começou a entender a Bíblia? Quem? Aí. Provando o quê? Que a graça só é revelada através do apostolado. Está claro ou não está claro? Por que que é assim? Porque a graça, ela não é revelada sozinha. Por isso que os testemunhos de Jeová não acham, não encontram, não enxergam a graça mesmo na Bíblia deles. Porque são testemunhos de Jeová? Não. Os batistas também não encontram. Os católicos não encontram. O presbiteriano não encontra. O metodista não encontra. O pentecostal não encontra. Então a questão não é a tradução da Bíblia. Está claro ou não está claro o que eu estou falando aqui? Tudo bem. O testemunho de Jeová não entende a graça na Bíblia deles. E o batista, por que eles não entendem a graça? E o católico, por que ele não entende a graça? E o pentecostal, por que ele não entende a graça? Bíblia de Estudo Pentecostal, eles não entendem. Imprensa Bíblica Batista, IBB, Imprensa Bíblica Batista. Do jeito que o Testemunho de Jeová tem uma Bíblia, os batistas têm a Bíblia deles também. Imprensa Bíblica, também não entende a graça. SBB, Sociedade Bíblica Brasileira, e por aí vai. SBT, Sociedade Bíblica Trinitariana, ninguém entende a graça. Os adventistas também não entendem a graça. Casa Publicadora, Adventista, CPAD, Casa Publicadora, Assembleia de Deus, também não entende a graça. Então não é a tradução. Diga bem forte, porque a graça é uma revelação. Só se recebe através do apostolado. Por isso que é preciso vocês estar debaixo do apostolado. Senão não vai entender, abençoado. Quem reconhece isso? Senão não vai entender. Não vai entender. Você entendia antes? Pode falar a verdade. Não entendia. Cadê o Aparecido, o obreiro? Você entendia antes a Bíblia, Cido? Não entendi. Mas você lia a Bíblia? Lia bastante e não entendia? O que é isso? Falta? É porque ele não era ovelha? Claro que era ovelha. Ela não era ovelha? Claro que ela. Mas ela não tinha Espírito Santo? Claro que tinha. Se é ovelha, já nasceu com o Espírito. Então por que não entendia? Porque a graça só é revelada através do apostolado.
Dá um sinal se está claro. Ô Thaís, você está entendendo melhor a graça de Deus? E antes, há 3 anos atrás, você entendia? Há 3 anos atrás, você entendia alguma coisa da graça? E agora, ouvindo o apostolado? Diga essa revelação: a graça só é revelada através do apostolado. Continue a leitura, 2 Coríntios 5,17. Vamos ver o que diz a Bíblia. Eu estou mostrando para vocês que o problema não é a tradução que eu estou pregando hoje aqui no MGA, que é um ministério em graça com a Bíblia do Testemunho de Jeová. Era para não ter, né? Era para ler aqui e não achar nada, né? Ué, mas se a Bíblia foi traduzida, se foi por A, B, C ou D, não interessa. Se foi traduzida do aramaico, do hebraico, do grego, então vai ter que estar aqui. Em algum lugar vai ter que estar. 2 Coríntios 5,17. Olha lá. Ó. Portanto, se alguém está em união com Cristo. A nossa tradução diz o quê? Se alguém está em Cristo. Está mudando o quê, irmão? Quem aqui está em união com Cristo? Dá um sinal. Você está em união com Cristo? Está aqui, ó. Bíblia dos Testemunhos de Jeová, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em união com Cristo, é uma nova criação. O que nós somos? Nova criação. Ou na versão de João Ferreira de Almeida, nova criatura. Está mudando o quê? Nada. A Bíblia é a mesma. Não prega gás porque não quer. Porque a Bíblia é a mesma. Está escrito aqui, ó. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em união com Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas, a nossa versão diz as coisas velhas. As coisas antigas já passaram. Vejam, coisas novas vieram à existência. Mas tudo isso vem de Deus. Alô? Olha o que diz a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. O que é ler e não enxergar? Você quer um povo que mais estuda a Bíblia do que o Testemunho de Jeová? Não existe. Mas olha aqui, ó. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto vem de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Está aqui, ó. Dizendo que as ovelhas, os filhos de Deus, já foram reconciliados. Se já foram reconciliados, são salvos. Mas nem eles mesmos têm certeza da salvação. Eles não têm. Pergunta para o Testemunho de Jeová se ele é salvo. Ele não tem certeza. Sabe o que ele fala? Ah, não sei. Só 144 mil que serão. Tudo bem, mas quem são eles? Eu vou brincar um pouquinho. Só 144 mil. Ah, então eu sou um deles. Brincando. Vamos na letra. Esses 144 mil que falam em Apocalipse, não somos nós, gentios. São das 12 tribos de Israel. São 12 tribos. 12 tribos vezes 12 mil, sabe quanto que dá? 144 mil. Não estão entendendo nem o que ler. Está aqui, ó. Eles falam muito de 144 mil, né? Só que são 144 mil israelitas, do povo de Israel. Nós somos gentios. Gentios é Efésios 2,8. É salvo pela graça, que eu vou ler já, na Bíblia deles. Então estou mostrando o quê? Que não é que é diferente. É que eles não enxergam. Eles não têm a revelação. Por mais que estudem há anos e décadas. Testemunho de Jeová é o povo que mais estuda a Bíblia. Mas não está valendo para nada, porque não está enxergando a graça de Deus em Cristo. Então traduziu para quê? O tradutor da Bíblia do Testemunho de Jeová, ele traduziu e não entendeu o que estava traduzindo. Agora ficou ruim, hein? Ué, como é que a pessoa traduz e não está entendendo o que ele está traduzindo? Eu vou traduzir. Apple, maçã. Maçã é uma fruta vermelhinha que você morde e tal. Egg, ovo. Ovo é aquilo que a galinha bota. Estou traduzindo e explicando. Orange, laranja. É uma fruta cítrica. Tem laranja Bahia, laranja pera. Eu estou traduzindo. Orange, laranja. Apple, maçã. Eu estou traduzindo e entendendo. Eles traduziram e não entenderam o que traduziram. House,
casa. Home, lar. É diferente. House, casa. Home, lar. Welcome home. Bem-vindo ao lar. Eu estou traduzindo. Eles traduziram e não entenderam. O negócio está mais feio do que eu estou pensando. Traduziram e não entenderam o que traduziram. Quem está entendendo? Eles traduziram e não entenderam o que traduziram. Por quê? Porque se você perguntar se eles são pecadores, eles vão falar que são pecadores. Ora, como que eles são pecadores? Se Efésios 1, 3 e 4... Abra aí a Bíblia, vamos ler na Bíblia deles. Eu não vim aqui falar mal do testemunho de Jeová. Eu vim mostrar para vocês que na Bíblia dos testemunhos de Jeová também mostra e fala da graça de Deus em Cristo. Agora, como é que um cego vai enxergar uma coisa espiritual? Um cego, já viu um cego enxergar? Cego não enxerga. Como é que um cego vai enxergar? Você fala para um cego, olha cego, é ali. Você tem que saber como que você ajuda o cego, né? É dar informação, né? Um cego pode chegar até você e falar, bom dia, bom dia. Para onde é que fica o ponto de ônibus? Pelo amor de Deus, né? Você não vai falar para o cego, é ali, perto do mercado. Você não está vendo que ele é cego? Como é que você fala ali perto do mercado? Ele é cego. Estão me entendendo? É o que está acontecendo, ó. Você mostra para o testemunho de Jeová, olha, 2 Coríntios 5, 17, 18. Olha, João 19, 30. Olha, Romanos 6, 14. Você mostra para o testemunho de Jeová. Você mostra para o batista. Você mostra para o pentecostal. Mas eles estão como? Como é que eles estão? Eles estão cegos. Efésios 1, 3. Vamos ler aqui. Você lê aí e eu leio aqui na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo. Aqui, ó. Você não vai falar, mas será que tem? Claro que tem, está aqui, ó, Efésios 1, 3. Vamos ler? Eles podem falar também lá no testemunho. Você é testemunho de Jeová? Você pode falar assim, ó, se tiver escrito, eu creio. Você imagina o testemunho de Jeová falando para o ancião? Se tiver escrito, eu creio. Porque escrito está. Efésios 1, 3. Louvado seja o Deus e Pai. O João Ferreira de Almeida traduziu o louvado por bendito. Está mudando o quê? Claro que nada. A Bíblia que nós usamos aqui, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai. Bíblia de Testemunho de Jeová. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Igualzinho. Efésios 1, 3. Pois Ele nos abençoou. Aí, ó. Se abençoou, como é que o Testemunho de Jeová já está? Abençoado, mas eles não sabem disso. Está claro ou não está claro? Efésios 1, 3. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos abençoou em união com Cristo. Com toda a bênção espiritual. Está claro. Nos lugares celestiais. Está claro. Efésios 1, 4. Na Bíblia do Testemunho de Jeová. Efésios 1, 4. Visto que nos escolheu para estar em união com Ele antes da fundação do mundo. Está aqui, ó. Efésios 1, 4, Bíblia do Testemunho de Jeová. Pergunta para eles lá, Testemunho de Jeová, se eles creem em pré-existência. Não, você está louco! Pré-existência não. Mas então, de fato, traduziram e não entenderam. Porque Efésios 1, 4 diz que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Como é que escolheu alguém que não tinha nem nascido? Logo, para escolher alguém que não tinha nascido, esse alguém já tinha que existir, senão não dá para escolher. Como é que você escolhe alguém que não existe, irmão? Pode não ter nascido, entre parênteses, na carne, fecha parênteses, mas já existia, entre parênteses, no espírito. Quem está entendendo? Por isso que Hebreus 12, 9, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, também diz que Deus é o Pai dos Espíritos. Deus é Pai. Os filhos de Deus são o quê? Espíritos. Logo, Efésios 1, 4. Se Deus escolheu antes da fundação do mundo, Deus é Pai e já existia,
Se ele é pai, o pai tem o quê? Filhos. Já viu algum pai que não tem filho? Já viu pai que não tem filho? Impossível, ele não tem filho, não é pai. Mas Deus sempre foi pai. Se Deus sempre foi pai, ele sempre teve o quê? Tá claro ou não tá claro? Filho. A Bíblia do Testemunho de Jeová também diz isso. Então, o que o Espírito Santo veio mostrar para vocês? Que o problema não é a tradução. Eu vou pregar aqui com a Bíblia Ave Maria. Bíblia Católica, Ave Maria. Eu tenho a Bíblia do Padre, sabe a Bíblia do Padre, aquela grandona de capa preta, que você folheia, tem aquelas fotos, sabe? Eu tenho a Bíblia do Padre lá em casa. E você acha que ela não fala da graça? A Bíblia, é a palavra de Deus. Efésios 1:4, na Bíblia do Testemunho de Jeová. Visto que nos escolheu para estar em união com Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem defeitos. E agora? A nossa Bíblia diz santos e irrepreensíveis. Bíblia do Testemunho de Jeová, santos e sem defeito. Melhor explicado, essa está melhor. Levante a mão direita e diga assim, ó, de conformidade com Efésios 1:4, nós somos santos e sem defeito diante de Deus. Olhem para mim. E se tiver escrito? É Bíblia do Testemunho de Jeová. Está mudando alguma coisa? Efésios 1:4. Pois nos escolheu nele para estar em união com ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem defeito diante dele. Olha lá, ó. Quando você for falar com o Testemunho de Jeová, fala para ele assim, você é santo ou pecador? Não, nós somos pecadores. Mas a Bíblia de vocês diz que você é santo e sem defeito diante de Deus. Não, não pode ser verdade. Mas a Bíblia de vocês? Como não pode ser verdade? Vocês que traduziram. O que falam? Não, essa Bíblia é mentirosa. Mas é de vocês, ó. Bíblia de Testemunho de Jeová é deles. Ele não pode nunca falar que é mentira, é deles. Vamos mais um texto? Tema de hoje? Diga comigo. A graça na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Tem caneta aí? Olhem para mim. A verdade não é uma interpretação. Por isso que eu estou pregando aqui que é a Bíblia do Testemunho de Jeová. Pregar com a Bíblia do Testemunho de Jeová. Pregar com a Bíblia Católica, Ave Maria. Pregar com a Bíblia Católica de Edições Paulinas. Pregar com a Bíblia da Assembleia de Deus, Estudo Pentecostal. A graça não é uma interpretação. A graça é uma revelação. A verdade não é uma interpretação de um pastor, de um apóstolo, de uma igreja. A verdade não é uma interpretação teológica. A verdade é uma revelação de Deus em Cristo Jesus. Se você vai receber essa revelação pela Bíblia do Testemunho de Jeová, pela Bíblia da Batista, Imprensa Bíblica Batista, IBB, eu tenho lá em casa também. Se vai receber a revelação pela Bíblia da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Bíblia do Estudo Pentecostal, eu tenho também. Não importa através de qual tradução você vai receber, porque a verdade não é uma interpretação, a verdade é uma revelação. Você precisa entender isso. Hebreus 2. Será que a Bíblia, o Testemunho de Jeová, tem Hebreus 2? Vamos ver. Olha, filha, a Bíblia é novinha, bonita a Bíblia, né? Hebreus 2. Só a letra que é pequenininha, mas não tem problema. Estou com a vista boa ainda. Hebreus 2, 14. Na Bíblia dos Testemunhas de Jeová. Você conhece algum testemunho de Jeová?
que fala que o diabo está aí, o diabo. Hebreus 2,14, na Bíblia, tradução do Novo Mundo das Escrituras, testemunho de Jeová aqui, ó. Hebreus 2,14. Portanto, visto que as crianças são sangue e carne, ele também se tornou sangue e carne, para que pela sua morte reduzisse a nada. Eu vou começar a usar essa Bíblia, está melhor que a minha. Está melhor. A nossa Bíblia, João Ferreira de Almeida, editora Vida, Hebreus 2,14, diz que ele foi aniquilado. Na Bíblia do Testemunho de Jeová diz assim, ó, para que pela morte, Hebreus 2,14, ele fosse reduzido a nada, aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14, na Bíblia do Testemunho de Jeová, diz claramente que o diabo foi reduzido a nada. Mas apóstolo, então por que o Testemunho de Jeová não está em graça? Porque com tanto tempo que eles são Testemunho de Jeová, eles não entenderam ainda, primeiro texto que eu li, João 19,30, que tudo já está consumado, é o que diz a Bíblia deles. Com tanto tempo que eles são Testemunho de Jeová, eles não entenderam ainda Romanos 6,14, que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, ou na versão deles, da bondade imerecida de Deus. Eles não entenderam ainda. Que está escrito, mas não entenderam. Está percebendo o que eu estou querendo dizer? Olha aqui, ó. Hebreus 2,14, na Bíblia Testemunho de Jeová. Portanto, visto que as crianças são carne e sangue, ele também se tornou carne e sangue, para que pela sua morte reduzisse a nada aquele que tem os meios de causar a morte, isto é, o diabo. Está vendo, apóstolo? Está dizendo aquele que tem os meios. Mas também está escrito que ele foi reduzido a nada. Então, ele já não tem mais. Está claro ou não está claro? Foi reduzido a nada. Amém? Hebreus 2,14 na Bíblia Testemunho de Jeová. Vamos ver mais um texto que eu estou terminando? Abre aí, Efésios capítulo 2. O texto que todos aqueles que estão em graça entendem, né? Pode dizer que Efésios 2,8 é a nossa patente, né? Ou a patente do povo em graça. Efésios 2,8. Olha lá. Efésios 2,8. Graças a essa bondade imerecida, olhem para mim. Ao invés de traduzir graça, eles traduziram bondade imerecida. O que é uma bondade imerecida? É uma graça, não é uma graça? Você não merecia, tá? Mas eu vou te salvar. O que é isso aí? É uma graça, não é? Alcançou a graça. De quem? De Deus. Bondade imerecida. Efésios 2,8. Graças a essa bondade imerecida, vocês foram salvos. Se você perguntar para o Testemunho de Jeová se ele é salvo, ele fala que não sabe, que ele não tem certeza da salvação. Não é? Então eles não estão lendo direito, né? Ou então não estão estudando direito, né? Não é que não está lendo, não é que não está estudando. A questão é que estão com os olhos fechados. Digam, por que os olhos estão fechados? Será que aqui tem Marcos 4 também? Então vamos ver. Abre aí, Marcos 4, que eu vou abrir aqui na Bíblia deles, Testemunho de Jeová, Marcos 4. Vamos ver o que tem aqui. Será que tem? Deixa eu ver. Mateus, achei. Marcos, tem também. Tem Marcos 4 aí? Aqui também tem, ó. Marcos 4, na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, verso 11. Marcos 4:11. Na Bíblia deles vai mostrar por que eles não enxergam a graça. Marcos 4:11. Ele lhes disse, ele quem? Jesus. A vós foi dado o segredo sagrado do reino de Deus. Mas para os que estão de fora,
tudo é apresentado em ilustrações, para que eles olhem, mas ainda assim não vejam, e ouçam, mas ainda assim não compreendam, e eles jamais darão meia volta e receberão perdão. Então é eles mesmos. Olha lá, Marcos 4:12, ó, para que eles olhem, mas ainda assim não vejam. Então é eles mesmos. Que há quantos anos que eles estão olhando e não estão vendo? Marcos 4:12, para que ouçam, mas ainda assim não compreendam. Então fala deles mesmo. O que o Espírito Santo está dizendo através de mim hoje? Estou terminando já. O que ele está dizendo? Que a graça, escreva isso, a graça não é uma tradução, a graça não é uma interpretação pessoal de um pastor, de uma igreja, de um apóstolo. A graça é uma revelação. Por isso que eu oro para que Deus revele a sua graça, independente da tradução que estiver usando. Eu oro para que Deus revele a graça aos evangélicos, em geral. Batista, quadrangular, presbiteriano, metodista, pentecostal, universal, mundial, igreja da graça, igreja renovada, voz da verdade, igreja unida. São tantas igrejas que eu até esqueço de cabeça. A igreja anglicana. Que Deus revele, igreja católica, que Deus revele a sua graça. Porque Bíblia, todos eles têm. É ou não é verdade? Não pode falar que eles não têm Bíblia. Aqui, ó, Bíblia do Testemunho de Jeová. Está claro ou não está claro? Para terminar, o último texto da noite, Gálatas 2. Gálatas 2. Gálatas 2. A verdade, irmãos, ela não é uma interpretação, eu já falei isso. A graça, ela é uma revelação. Se não for revelado, não tem jeito. Gálatas 2. Quem já achou Gálatas 2? Gálatas 2, verso 2. Aqui, ó, Paulo falando. Gálatas 2, vamos ler o verso 1 também? 1 e 2. Gálatas 2, verso 1 e 2. Então, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Gálatas 2, 2. Subi por causa de uma o quê? Revelação. Olha lá, ó, Gálatas 2, 2. Subi por causa de uma revelação, e eu apresentei aos irmãos as boas novas que estou pregando entre os gentios. Ora, Gálatas 2, 2. Subi por causa de uma revelação. Qual era essa revelação que Paulo tinha recebido? Qual era? A graça, ou segundo a Bíblia deles, a bondade imerecida de Deus. A graça não é uma tradução. Porque se fosse, eu não acharia a graça na Bíblia do Testemunho de Jeová. Está claro ou não está claro? Só acharia na minha Bíblia, da Editora Vida. Vamos ler mais um texto? Será que tem Romanos 1 aqui? Rápido. Romanos 1. Vamos ver se tem. Romanos 1. Ah, papai. Quem já achou? Romanos 1, 5. Romanos 1, 5, Bíblia Testemunho de Jeová. Por intermédio de quem recebemos bondade merecida. Ficou claro que eles traduzem a palavra graça por bondade imerecida. O que é uma bondade merecida? É uma graça de Deus. Está claro ou não está claro? Romanos 1, 5, olha lá. Por intermédio de quem recebemos bondade merecida e o apostolado, para que haja obediência da fé entre todas as nações e gentios. Igualzinho está aqui, ó. Romanos 1, 5. De novo eu falo. Então o problema não é a tradução. O problema não é uma interpretação de um pastor, de um pregador. O problema é a falta de revelação que o povo de Deus, e são povos de Deus, tem na face da terra. Eu quero gastar aqui agora, investir uns 2, 3 minutos orando pelo povo de Deus na terra. Quem topa? Jesus disse, o que for ligado na terra será ligado no céu. Ele disse, o que 2 de nós concordarmos acerca de qualquer coisa, será concedido pelo Pai que está nos céus. Então, vamos fazer aqui uma breve oração sincera e verdadeira, principalmente de vocês
que já receberam a revelação da bondade merecida de Deus. Nós estamos debaixo da bondade merecida de Deus. Eu recebo a bondade merecida e o apostolado. Estão entendendo minha linguagem aí? É que hoje eu tomei o testemunho de Jeová em graça. Seria assim. Mas como que seria um testemunho de Jeová em graça? Efésios 2:8. Pois é pela bondade merecida de Deus que são salvos. Um testemunho de Jeová em graça. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A Bíblia deles diz que Jesus é Deus. A Bíblia deles diz que não há pecado. A Bíblia deles diz que o diabo foi aniquilado. A Bíblia deles diz que fomos predestinados, escolhidos antes da fundação do mundo. A Bíblia diz tudo. Mas se não for revelado, não tem jeito. Irmãos, vamos investir aqui uns 2-3 minutos com uma oração sincera e verdadeira. Vamos orar por quem? Por todo o povo de Deus na face da terra, independente de denominação, independente de religião, tá? Vamos orar alguns minutos, levantando mãos santas, como Paulo ensinou, e orando, rogando a Deus, para que segundo a sua bondade merecida, segundo a sua graça, revele também a eles a sua graça e o apostolado, que foi dado como sã doutrina, ou como diz o testemunho de Jeová, uma doutrina perfeita para a nova criação, que são as novas criaturas. Levante sua mão direita, por favor. Eu quero que você erga a sua voz e lembre aí de alguma igreja, de alguma denominação, tá? Católica, presbiteriana, evangélica, pentecostal. Lembra de alguma denominação e com amor peça a Deus por eles. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, aquele que vive e reina para todo sempre, eu levanto mãos santas, que não tem ira e nem contenda, para orar, para rogar, para interceder por nossos irmãos que estão ainda em trevas, Senhor. Não em trevas de falta da salvação, não, mas em trevas de entendimento, por não entenderem, por não acharem, por não encontrarem, não enxergarem a tua graça em Cristo Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, eu me lembro quando Jesus clamou a ti, dizendo, orando pelas ovelhas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Eu oro por todo o povo evangélico na face da terra, independente da cidade, independente do estado, independente da nação ou país, tribo ou língua, Senhor, ou raça. Eu oro por todos os teus filhos na face da terra, os religiosos, os que não têm religião. Eu oro, Senhor, por toda a tua igreja na face da terra. Eu oro por todas as ovelhas na face da terra. E o meu pedido é esse, Senhor: revela a tua graça ao teu povo, revela a tua graça à tua igreja, independente da denominação. Revela a tua graça, Senhor, revela a tua bondade imerecida, revela a tua graça e o apostolado de Paulo, para que eles entendam que o teu amor, a tua graça foi revelada ao apóstolo Paulo. Meu Deus e meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, revela, Senhor, a tua palavra, e eu lhe darei glórias, eu lhe darei honras, eu te exaltarei, eu te glorificarei, eu te reconhecerei, pois de fato, de verdade, tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Revela a tua graça, Senhor, aos que jazem em trevas da falta do entendimento espiritual. Paulo orou, Senhor, para que eles tivessem olhos iluminados. Ó meu Deus e meu Pai, ilumina os olhos do teu povo evangélico, do teu povo católico na face da terra, para que eles enxerguem a tua graça em Cristo Jesus, para que eles entendam a sã doutrina e parem de viver das obras mortas, dos rudimentos judaicos,
que não aperfeiçoa o crente diante de Deus. Senhor, revela que não estamos debaixo da lei, que estamos debaixo da tua graça. Revela, Senhor, a tua palavra. Revela, independente da tradução, revela a tua palavra para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Digam todos amém. Sua salva de palmas para o Senhor Jesus. A graça não é uma tradução. A graça é uma revelação. A graça não é uma tradução. A graça não é uma interpretação pessoal, ministerial, denominacional. Não, a graça não é isso. A graça é uma revelação de Cristo Jesus. A graça é um raciocínio espiritual. Por isso que, de propósito, na Bíblia, mesmo na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, de propósito, o primeiro texto que eu li foi João 19:30, que diz que tudo já está consumado. Ora, se tudo já está consumado, se Jesus veio para salvar, já salvou. Jesus veio para perdoar os pecados, já perdoou os pecados. Por quê? Na Bíblia do Testemunho de Jeová, João 19:30 diz que tudo já está consumado. Está claro ou não está claro? Diga, a graça não é uma interpretação. Diga, a graça é uma revelação. Diga, a verdade não é uma interpretação. Diga, é uma revelação. Diga, a graça é um raciocínio espiritual. Independente da tradução. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Senhor. Independente da tradução. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.